Olá, sejam bem-vindos ao podcast Diabetes e Obesidade, o podcast que visa divulgar informações de qualidade de forma acessível sobre os temas de diabetes e obesidade. Meu nome é Marcel. E meu nome é Luísa. Nos sigam no Instagram e no Spotify, @podcast Diabetes e Obesidade. Hoje nós vamos falar sobre o papel da nutrição no combate à diabetes e à obesidade e também pincelar um pouco sobre reeducação alimentar. Bom, primeiro de tudo vamos apresentar a nossa convidada, né? Ela que é formada pela Universidade Federal do Ouro Preto, doutora em saúde coletiva pela UFMA, universidade a qual hoje ela dá aula. A nutricionista Elma Veloso. Muito obrigado por seu convite, doutora Elma. Bom dia a todos, obrigada aí pelo convite, é um prazer estar aqui falando sobre um assunto tão interessante e que abrange hoje mais de 50% da população, vamos dizer assim, já que nós temos mais de 50% da população com excesso de peso e, consequentemente, como fator de risco para pré-diabetes e diabetes. Então, é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigado, doutora. Doutora, primeiro de tudo, para a gente introduzir um pouco o assunto, de uma forma geral, assim, qual é a importância da nutrição para a diabetes e a obesidade? Bom, eu diria que ela é fundamental, porque mesmo que o paciente diabético ele faça o uso da insulina, faça o uso do antidiabético oral, se ele não tiver uma alimentação que esteja com a proposta mesmo de baixar a glicemia, ele não consegue ter um bom resultado. A gente acompanha os pacientes e observa isso claramente. A partir do momento que ele consegue aderir a um plano alimentar individualizado, dentro da proposta, sendo ele com baixo carboidrato ou com médio carboidrato, né, a gente consegue baixar a glicemia, a hemoglobina glicada a partir deste controle alimentar, né? Então, é realmente imprescindível, eu diria. Certo, doutora. Nós sabemos que a alimentação é importante para a saúde em geral, mas especificamente para a prevenção e o controle dos sintomas de quem possui diabetes ou obesidade. Qual é a importância da nutrição para esses pacientes no manejo de controle de sintomas e também prevenção? Bom, eu vou segmentar um pouquinho tua pergunta, porque quando a gente fala assim, obesidade, o paciente obeso, os sintomas que ele apresenta às vezes são é um cansaço crônico, né? Ele se sente indisposto, está mais relacionado a várias outras hipóteses, né? E não necessariamente a obesidade. Então, quando ele começa a ter uma alimentação com baixo índice de sódio, não vou dizer nem baixo, mas que seja normal, porque normalmente eles têm excesso do consumo de sódio, de gordura saturada, alimentos com maior densidade em açúcar, isso gera um indivíduo mais cansado, mais fadigado, com menos disposição ao longo do dia. Esse seria o principal sintoma que a gente consegue claramente observar que o paciente, no retorno, ele fala: eu estou me sentindo melhor, né? Então, ele tem as observações individuais que mostram que realmente ele está melhorando com o controle alimentar, independente de reduzir o peso ou não, né? Quando a gente fala o paciente diabético, se ele tem, por exemplo, diabetes tipo 2, que é o que está mais relacionado à obesidade, quando esse paciente ele tem crise de hipoglicemia, a gente já tem que estar tentando identificar, fazendo com que ele identifique o que é o sintoma de hipoglicemia, o que é o sintoma de hiperglicemia, que muitos não conseguem distinguir. Então, quando eles conseguem distinguir, a gente já deixa ali os alimentos que são o melzinho, um suquinho de laranja, que seja algo de imediato para tratar aquela sudorese, aquele sintoma clássico, né? Ele começa a sentir a mão fria, então ele consegue tratar isso claramente com aqueles alimentos que a gente deixa ali separado, que tem alto índice glicêmico, para recuperar a glicemia. E já no estado de hiperglicemia, o que a gente faz é o controle da alimentação ao longo do dia, para que ele não tenha, né, esses quadros. Falando um pouquinho mais individualizado essa questão, quando a gente observa o paciente vai na consulta, ele tem uma hemoglobina glicada boa, né? Só que ele tem essa hemoglobina glicada às custas de hipoglicemia. Então, ele fica com muita hipoglicemia, mas pós-refeição, ele come a famosa tapioca ali, a glicemia dele foi para 200, 300, mas ele não pegou este momento de hiperglicemia, mas ele sentiu, sim, os estados de dores de cabeça, né? Então, ele começa a sentir, e aí a gente precisa mostrar para ele que ele não pode fazer uso desses alimentos que elevam muito a glicemia.
Então, esse é um indicador. E às vezes a gente se beneficia muito usando o sensor, porque facilita muito a observação, a autoobservação, né? Então, melhora bastante. Doutor, e quanto ao processo de reeducação alimentar? A gente sabe que tanto os obesos quanto os diabéticos têm uma prevalência ali de umas dietas mais processadas, um pouco mais ricas em açúcar, mas também o público em geral, né, a população em geral tem mais uma preferência, digamos assim, por esse tipo de dieta. Como é que é o processo de reeducação alimentar desses pacientes? Quais são os desafios que costumam ser enfrentados? Bom, realmente é muito desafiador, principalmente se a gente for falar em fator socioeconômico, né? Então, quando a gente vai fazer palestras de educação nutricional para a comunidade, a gente tem uma grande dificuldade em excluir os alimentos ultraprocessados, porque são os alimentos de valor econômico mais baixo. Então, quando a gente vai para essa fala, olha, não pode comer biscoito, não pode comer salsicha, não pode comer que mais? Hambúrguer processado, salgadinhos, refrigerante. Por outro lado, você tem que inserir mais frutas, verduras, legumes, alimentos naturais. Muitos têm grande dificuldade pela questão socioeconômica de conseguir comprar estes alimentos que são minimamente processados ou que são in natura, né? Então, trocar uma salsicha por carne, quanto que ficaria isso em termos financeiros, né? Então, a gente tem essa grande dificuldade e que, inclusive, é uma luta aí do Conselho Federal de Nutrição e de outras entidades para sobretaxar refrigerantes, salgadinhos, né? E biscoitos, os alimentos ultraprocessados, de uma maneira geral, para que a gente consiga equilibrar essa balança econômica, né? Então, que o paciente realmente possa comprar alimentos melhores para ter no dia a dia. Mas respondendo aí ainda um pouco mais essa questão, quando a gente vai para a troca, se o paciente tiver condição financeira e se esse não for o problema, a gente começa falando por simplificar a dieta. Então, como a gente estava conversando aqui antes de iniciar a gravação, o simples é o que realmente funciona. É excluir esses alimentos e passar a comer comida de verdade, né? Então, inserir, mesmo que seja o pão, mas que seja o pão francês, que seja aquele pão com uma quantidade mínima de ingredientes. Se for comer um biscoito, faça em casa um biscoito, que você sabe os ingredientes que estão indo, coloque o ovo, que leve a farinha de trigo, mas que você saiba a quantidade de cada item que está sendo utilizado, né? Se fica muito difícil fazer a refeição em casa, opte pelos produtos que são práticos e fáceis, né? Cozinhar uma macaxeira, um arroz, um macarrão, a carne, os ovos, né? Que o Marcelo falou aí a questão dos ovos, então isso é muito importante, a gente fazer a alimentação mais natural possível e livre de ultraprocessados. Certo, doutora. E considerando esses desafios, né, de adesão, até mesmo para realizar a dieta, quais são as principais estratégias que a senhora vê no consultório que tem uma boa adesão para driblar esses desafios? Pronto, então vamos lá. Então, quando a gente observa o paciente que come muito fandangos, que come muito salsicha, mas eu amo cachorro quente. Vamos fazer o cachorro quente, então, com o pão, com a carne moída, né? Então, a gente faz esse tipo de troca. A criança que leva para a escola ultraprocessado, vamos fazer em casa, um pão de queijo que faça em casa, ele já gosta. Não necessariamente eu estou falando em uma mudança drástica, né? Então, o indivíduo que não come nenhum vegetal, por exemplo, eu não como fruta, não como verdura, não como legume, é aquele que come só a massa e a proteína, né? Vou usar esse termo. Quando a gente consegue fazer com que ele coloque um feijão no prato, já é um ganho. Então, a gente vai passo a passo. Nós não queremos que o indivíduo que come errado, de uma hora para outra, até gostaríamos, mas não é essa a proposta inicial. A gente vai, aos poucos, inserindo alguns alimentos que não fazia parte, e a gente comemora sempre no retorno. Então, quando ele retorna para a gente falar, agora eu já consigo comer o feijão, eu coloco uma folha de alface no meu prato, né? Eu já estou consumindo a banana. Ótimo, porque quanto mais aumenta esse leque de alimentos saudáveis, isso vai facilitar a perda de peso. E recente foi mostrado num estudo que quanto maior o volume da refeição,
isso facilita a perda de peso e o volume da refeição saudável. Então, por exemplo, se eu coloco aqueles bolinhos low carbs que não tem açúcar, mas tem alta densidade calórica, porque são feitos às vezes com uma farinha de amêndoa, com ovo, com um óleo de coco, que a proposta deles é ser um bolinho fitness saudável, mas que na verdade tem alta densidade calórica. Se ele conseguir comer 300 gramas de melão, né, que tem uma densidade calórica menor do que esse bolinho, isso para o cérebro é melhor e isso facilita muito a adesão, até pelo valor econômico também. Então, a gente vai comemorando pequenas mudanças nesse estilo de vida. E a gente falando aqui da alimentação, mas a gente não consegue também não falar na questão do exercício físico. Então, o paciente que não se exercitava e que a gente já conseguiu fazer com que ele caminhe em volta da casa, que ele fique sentando e levantando da cadeira em casa. Então, tudo isso deve ser comemorado. A rotina de sono, né? Então, quanto ele dormia, ele ficava à madrugada acordado. O paciente que não dorme à noite de forma adequada tende a comer mais noturno e comer mais alimentos de alta densidade calórica. Então, quando a gente consegue também mudar a rotina de sono, a gente consegue que ele tenha uma ingestão menor de alimentos com alta densidade calórica e isso facilita a perda de peso. Perfeito, doutora. E em relação ao planejamento alimentar, como desde a avaliação nutricional, o momento que o paciente chega no consultório, até ele sair com um plano, ele sai com metas, como é essa avaliação individualizada do paciente? Pronto, então a gente faz a bioimpedância, na bioimpedância a gente vê o excesso de peso que o paciente tem, né? Então se ele possui um excesso de peso de 5 quilos, vamos fazer uma redução de 2 quilos até o retorno? Se ele tem um excesso de peso de 20 quilos, vamos fazer uma redução de 5 quilos até o retorno? Então, a gente vai programar a meta de acordo com o excesso de peso que o paciente possui. E eu trabalho, primeiro, o hábito alimentar do indivíduo. Então, ele vai me falando tudo que ele gosta de comer de manhã, né? Então, eu sempre pergunto, o que você gosta de comer de manhã? Eu gosto de comer o meu cuscuz com manteiga. Vamos trocar essa manteiga por ovo, né? Ou vamos diminuir a quantidade de manteiga, a quantidade de cuscuz e aumentar com o ovo. Então, eu vou tentando equilibrar a balança de acordo com o que o paciente já gosta de consumir. Eu não costumo fazer trocas que sejam difíceis para ele. Por exemplo, ele é acostumado de manhã a tomar leite com Nescau. Eu não vou trocar esse leite com Nescau por um alimento que seja completamente diferente da rotina. Eu tento colocar um cacau com um adoçante que tenha baixo retrogosto, né, que não deixe aquele gosto amargo, tentando, dentro do próprio hábito, mudanças que sejam efetivas para a perda de peso, mas que o paciente consiga aderir também, porque se a gente faz algo muito distante do que ele está acostumado, ele não vai fazer. Sim, perfeito. Então, eu sigo muito dentro dessa proposta. Isso para o paciente obeso ou com excesso de peso. O paciente que é diabético, normalmente eu olho a hemoglobina glicada. Quanto que está essa hemoglobina glicada? Está de 8,9, né? Está uma hemoglobina altíssima. Então, no teu retorno, né, a gente consegue baixar esse exame com um período de 3 meses. Então, nós vamos fazer um hábito alimentar aqui regulado para perda de peso, reduzindo de 5% a 10% do peso corporal, porque nem sempre o paciente diabético ele tem um grande excesso de peso. Às vezes, ele tem até o peso normal. Mas se tiver excesso, a gente reduz em torno de 5% a 10% do peso inicial e ele já vai ter mudanças importantes aí, tanto na glicemia de jejum como na hemoglobina glicada. E aí a gente lança metas para 1, para 2, para 3 meses. Doutora, a senhora citou alguns alimentos durante o programa, mas se a senhora fosse dizer assim de forma geral, alimentos que precisam ser evitados e alimentos coringas que podem ser utilizados na dieta de uma forma geral, quais a senhora indicaria para nossos ouvintes? Bom, então a gente segue aí o Guia Alimentar para a População Brasileira, que inclusive hoje é copiado mundo afora, né? Que seria com a exclusão ou pelo menos com a redução drástica aí de alimentos que são ultraprocessados, que são aqueles ricos em ingredientes. Por exemplo, o suquinho de pacote, o suco de lata de uma maneira geral, a grande maioria são ricos em açúcares, os salgadinhos, biscoitos de toda espécie, recheado, não recheado, a grande maioria são com muitos ingredientes, salsicha, todos os embutidos de uma maneira geral, né? Eu acho que esses são os alimentos que a gente realmente precisa dar uma atenção, os nuggets também, refrigerante, a lista é extensa, né? Mas a gente pode simplificar com estes alimentos.
Então, a gente poderia excluí-los ou diminuir de forma significativa e, em contrapartida, a gente inserir os alimentos naturais, como as raízes, né, macaxeira, batata, batata doce, as frutas, banana, maçã, enfim, mamão, as frutas regionais, melancia, carnes in natura, aves, peixes, ovos, leite, derivados para quem não tem intolerância. Então, basicamente, seria essa a proposta, né? Então, tem até um grande slogan, né? Descasque mais e desembale menos. Então, é mais ou menos isso, né? Pegar o que a natureza nos fornece e diminuir aquilo que a indústria nos fornece. Doutor, e iniciado esse tratamento alimentar, como é que é feito esse monitoramento? Onde é que se vê a melhora? É na balança? É no espelho? Onde que o paciente monitora o seu crescimento? Sensação de bem-estar. Esse é o ponto máximo, assim, às vezes o paciente não perdeu peso, mas ele relata na consulta que ele está se sentindo melhor, que ele está mais disposto, que ele está conseguindo aderir ao programa de atividade física, né? Então esse é dormindo melhor. Então é essa sensação de bem-estar o que ele mais percebe. A balança é algo mais óbvio, assim, mais objetivo. Você vai lá, se pesa e vê que perdeu peso. Só que ele sabe que ele está se sentindo melhor. Então, são, digamos que, pontos diferentes, mas que o que ele mais percebe é a sensação de bem-estar. E no espelho, assim, né, as pessoas comentam que ele está perdendo peso, isso é um grande estímulo, apesar de que hoje a gente tem lutado um pouquinho para que as pessoas não falem tanto do peso do outro, porque as pessoas às vezes se sentem desconfortáveis, sim. Alguns passaram por doença e perderam peso por doença, então essa observação também é importante, né? Não falar tanto do peso do outro, porque pode estar machucando o outro também, né? É verdade. Doutora, nós sabemos que a motivação é um fator crucial, né, para adesão ao longo prazo do tratamento. Como que os pacientes podem se manter motivados nessa jornada? Então, a gente sempre fala que tem que consultar o paciente, no profissional, nutricionista, endocrinologista, todos os profissionais que estão ali tratando esse paciente obeso, diabético, para que ele se sinta estimulado. Porque se ele fica muito distante do profissional, acaba que ele não está acompanhando e, às vezes, ele tem um reganho de peso, porque a gente diz que a perda de peso ela é mais fácil do que a manutenção da perda de peso. Então, quando o paciente consegue atingir manutenção de perda de peso por 1 ano, a gente diz que houve a virada de chave. E aí a gente dá alta, né? Porque aí, nesse momento, ele já está realmente com adesão total a uma nova rotina de estilo de vida, de sono, de alimentação, de exercício físico. Então, o que a gente pede é que ele venha ao nutricionista pelo menos uma vez a cada 3 meses, se possível, a cada 2 meses, né? Quanto maior a frequência, melhor, porque ele vai enjoar do plano alimentar e a gente vai lançar novos alimentos. Às vezes a dieta já não está mais adequada e a gente vai ter que fazer um novo cálculo dietético para mudança aí de quantidades. Então, é importante que ele tenha esse acompanhamento por no mínimo 1 ano. E depois ele tem alta. Doutora, e partindo um pouco mais para a obesidade, às vezes as pessoas pensam, estão sobrepeso, né? Então tem que perder o peso o mais rápido possível. Mas a gente sabe que alguns estudos dizem que tem essa questão do déficit calórico que deve ser bem controlado, né? Hoje em dia, como é que a nutrição vê isso? Qual é o déficit calórico ideal? Então, vai depender muito do quão obeso o paciente é, ou do quão excesso de peso ele tem. Porque se a gente for seguir na proposta, seria uma redução de 500 calorias até 1.000 calorias por dia. Mas se eu pego, por exemplo, um indivíduo que tem baixa estatura, reduzir até 500 calorias para ele é um pouco sofrido, né, no plano alimentar. Então, se a necessidade calórica do paciente é 3.000 calorias, eu consigo reduzir para 2.000 para que ele não fique com fome. Porque essa mudança drástica de reduzir, para quem está ingerindo 3.000 calorias, mudar para 800 calorias, é muito drástico. Ele vai seguir isso por 1 semana e não vai conseguir seguir. Porque tem várias questões. Mesmo que faça uso da medicação que inibe o apetite, ele vai se sentir mal, ele se sente indisposto, ele se sente fadigado, ele fica até depressivo, como a gente diz, né? É uma mudança muito grande. Então, a gente tem que ir de acordo com o hábito mesmo. Se ele hoje está ingerindo 5.000, eu consigo fazer com que ele perca peso ingerindo 3.000 calorias.
Então, é ótimo quando você consegue, né, dinamizar isso com o paciente, que ele entenda a importância de se alimentar dentro da proposta adequada. Doutor, e antes de finalizarmos, a senhora teria alguma dica final para os nossos ouvintes? Aquele conselho de ouro que vocês têm guardado aí? Bom, dica de ouro que eu sempre falo, né, é investir mais nos alimentos in natura, tentar seguir uma proposta de alimentação saudável mesmo, mesmo que você tenha os atropelos, que você coma um fast food, mas não desanime, no dia seguinte retorne à alimentação normal, né? Eu digo mais natural possível. Não se culpe por comer alimentos que não estejam no plano alimentar. Todo mundo come alimentos, o alimento doce, o alimento que tenha ali fora da tua dieta. Isso vai acontecer. Mas o mais importante é você entender que é preciso retomar depois a rotina e não achar que por essa falha tá tudo errado e eu não tenho jeito, eu não consigo perder peso, porque isso é o que faz ter o reganho de peso, o desânimo. Então, tem que entender que as falhas elas vão acontecer, e eu nem diria falhas, mas que essas mudanças, essas vontades de comer determinado alimento e comer este alimento não teria problema, desde que no dia seguinte retorne à alimentação mais natural. E os alimentos são estes, alimentos naturais, o que a natureza nos dá, e diminuir aqueles que a indústria nos fornece. Perfeito. Seguindo essa proposta. Perfeito, doutora. Foi um prazer recebê-la aqui no nosso podcast. Queríamos agradecer sua participação e pedimos para a senhora deixar suas redes sociais para os nossos ouvintes. Pronto, vamos lá. Minhas redes sociais são @elmaveloso, o Elma com H, que é o Instagram, e é isso. Muito obrigado, pessoal. Esse foi o nosso terceiro episódio. Nos sigam nas redes sociais, @podcast Diabetes e Obesidade. E até o próximo. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.